capítulo 10, e nós vamos ler dos versos 38 a 42. Se não há nada que o impede, ou nada que o impeça, vá ao acampamento, não fique em casa, tá? Vá com a sua família, participe lá com o pastor Bill, dona Suzana, participe com os nossos irmãos de Ribeirão Preto, participe. 3 dias e meio, né? Um pedacinho do céu, vale a pena, você vai receber muita instrução da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, se coloque em pé por favor, versos 38 a 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai querido e glorioso, como nós precisamos ainda da sua ajuda. O Senhor tem abençoado este culto sobremaneira. Desde que começamos, através do culto de oração, no final da tarde, até este prezado momento, Senhor, suas bênçãos têm sido reais. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez e está fazendo em nosso meio. Mas agora, meu Pai, não permita que a palavra volte vazia. Me ajude, ó Deus, a ser apenas um porta-voz, apenas um mensageiro da palavra de Deus. Fale a cada coração, fale a cada vida, meu Pai. Há famílias aqui representadas, há homens, há mulheres, há pais de família, há esposas e esposos, há filhos, há jovens, ó Deus, que estão vislumbrando um futuro brilhante. E tudo que eu peço, meu Pai, é que a palavra possa falar com cada um deles, com cada um de nós, trazendo salvação, libertação, trazendo perdão, trazendo restauração, meu Pai, trazendo consagração. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Como você e eu podemos possuir o coração de Maria, mas vivendo neste mundo de Marta, este mundo louco, este mundo tão atarefado, cheio de compromissos e de afazeres. Jesus Cristo, Ele foi a pessoa mais balanceada, mais equilibrada, mais centrada, que já passou pela terra. Jesus sabia como viver, e Jesus soube como morrer. Na história de Marta e Maria, há quem defenda Maria, que ficou aos pés de Jesus, o adorando, contemplando, sendo alimentada pela palavra de Deus. Mas há também quem defenda Marta, que ficou sozinha trabalhando, feito uma escrava, na cozinha, para alimentar, provavelmente, cerca de 70 pessoas. Nós temos então a adoração de Maria, e nós temos o serviço de Marta. Qual dos dois é o mais importante? Jesus nunca disse qual era o mais importante, mas Ele deixou claro qual dos dois era o melhor. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Maria, sem dúvida nenhuma, ela escolheu o melhor assento. Ela escolheu o melhor lugar. Ela escolheu a melhor parte. E aqui nós vemos o velho conflito entre serviço e adoração a Deus. E veja que o Espírito Santo, Ele colocou essa história justamente entre duas outras histórias. Ele colocou a história de Marta e Maria entre a parábola do bom samaritano e também a oração do Pai Nosso. A parábola do bom samaritano representa o quê? Serviço. Mas
a oração do Pai Nosso representa adoração. Qual dos dois é mais importante? Nos acampamentos de família, nós temos as cozinheiras, trabalham o tempo todo na cozinha, e os acampantes que estão no tabernáculo adorando a Deus. E é por isso que no final do acampamento, o resultado nem sempre é o mesmo para todos. O que Jesus ensina na passagem do bom samaritano, e o que ele ensina na oração do Pai Nosso, ele, na parábola do bom samaritano, ensina como se relacionar com pessoas, mas na oração, como se relacionar com Deus. No bom samaritano, como servir a Deus e as pessoas. Na oração, como orar a Deus. Como quebrar as barreiras culturais, na parábola do bom samaritano, mas como quebrar as barreiras espirituais, quando estamos orando a Deus. Então, o que eu e você precisamos para manter o equilíbrio exato entre trabalhar para Deus e adorar a Deus? Em primeiro lugar, precisamos seguir o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 27, Jesus perguntou para um fariseu, e o próprio fariseu respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E esses dois mandamentos conseguem sintetizar toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento juntos. Veja que Deus, Ele não deseja ser amado sozinho. Ele deseja ser amado juntamente com outras pessoas. Por isso, não adianta dizer eu amo a Deus, se você não ama ao seu irmão. Deus, Ele deseja ser amado juntamente. E o processo é este: você e eu amamos a Deus, é o nosso dever. Você ama a si mesmo, é natural. E nós devemos amar ao próximo, é necessário. Muitos de nós estamos agindo como o doutor da lei, fazendo boas perguntas, mas com a motivação errada. Senhor, o que hei de fazer para ser salvo? Boa pergunta. Mas ele estava testando Jesus, provando Jesus. E às vezes nós fazemos perguntas para os pastores, não para saber a resposta, mas para prová-los, para testá-los. E esta era a motivação do doutor da lei. Mesmo assim, ele deu a resposta certa: amarás ao Senhor teu Deus. Porque Jesus não foi bobo. Ao invés de dar a resposta, Jesus devolveu a pergunta: o que diz a lei? O que diz a palavra de Deus? E isso, irmãos, é sabedoria. Muitas vezes pessoas nos procuram: pastor, o que o senhor acha disso? E ao invés de dar a resposta: o que você acha? Pastor, o que o senhor acha disso? O que a Bíblia ensina? Você é crente há tantos anos, você está na igreja há tantos anos, você já deveria conhecer a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus diz, e geralmente a pessoa sabe a resposta, geralmente a pessoa tem a resposta. Como eu sei disso? Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita também em você, amém, irmãos? E é Ele quem nos revela toda a verdade. Depois o doutor da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Porque Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? E ele perguntou isso, não para aprender, mas para se justificar. Verso 29 diz: ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse: quem é o meu próximo? Ele queria ouvir: o seu próximo é Moisés e Josué, dois grandes heróis da fé do Velho Testamento, que já estavam mortos. Seria fácil amar Moisés e Josué? Mas sabe quem era o próximo dele? Jesus disse: um samaritano. Ou seja, a pessoa de quem ele menos gostaria de amar, a pessoa quem ele menos pensaria em ajudar, a última pessoa na face da terra por quem ele teria qualquer tipo de amor.
Mas foi justamente a resposta de Jesus: samaritano é o teu próximo. Ou seja, se você e eu perguntarmos nesta noite: Jesus, quem é o meu próximo? Provavelmente ele vai apontar a pessoa de quem você menos gosta, a pessoa com quem você mais tem dificuldades, mais tem problemas. Mas se você é capaz de amar aquela pessoa, não há ninguém no mundo que você não ame. Amém, irmãos? Jesus disse: o samaritano. Então nós devemos ter cuidado, né, com as perguntas que fazemos para Deus. E Jesus não só disse que era o samaritano, mas ainda o chamou de bom samaritano. O samaritano que era rejeitado pelos judeus, desprezado pelos judeus. E Jesus ainda disse para o doutor da lei que ele era hipócrita, porque ele foi comparado ao levita e o sacerdote, que na parábola, vendo o homem necessitado, passaram de largo. Não era o próximo deles, passaram de largo. E Jesus comparou o doutor da lei com aquele sacerdote e levita. Em outras palavras, o doutor da lei queria conhecer a lei, queria conhecer o Torá, mas não queria praticá-lo, não queria obedecê-lo. E por isso, ele foi comparado aos hipócritas. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, que fique bem claro: a salvação não vem pelas obras, mas as obras precisam vir pela salvação. Todo crente salvo vai servir a Deus, amém, irmãos? Todo crente salvo tem a necessidade de trabalhar para Deus. Não existe aposentadoria para o crente salvo. Até o último fôlego de vida, nós vamos servir ao nosso Deus. Não existe aposentadoria para o crente salvo. Salvação não vem pelas obras, mas as obras vêm pela salvação. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos andar nas boas obras. Vamos então seguir o exemplo maior de Jesus. Eu quero ser uma pessoa equilibrada entre adoração e serviço. Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, diga alguém, de muitos. Assim que eu cheguei em Goiânia, no final de 93, eu, a minha esposa, Dona Raquel, e a Rochelle, ela só tinha 1 aninho de idade. Nós estávamos acostumados com a cultura paulista. Nós ainda não conhecíamos a cultura goiana. Compramos a nossa casa na Vila Canaã, e sem mais nem menos, 2 senhoras apertaram a nossa campainha. Nem foram convidadas para entrar, mas assim que eu abri o portão, as 2 já se fizeram em casa. Entraram pelo portão, foram para a nossa sala, se assentaram. A Raquel olhou para mim assustada, mas eu fiquei tranquilo, imaginando que aquelas pessoas eram assim, e ficaram na nossa casa, eu diria no mínimo por 1 hora. Depois elas se despediram, foram embora, e no decorrer daquelas semanas, elas voltaram outras vezes, e além delas, outros vizinhos também. E de repente nós aprendemos que aqui em Goiânia, principalmente na Vila Canaã, as pessoas são muito amigáveis, e nós tínhamos que nos adaptar à cultura. Ao invés de acharmos ruim, nós vimos aquilo como uma oportunidade, amém, irmãos? Uma oportunidade de investir na vida de pessoas. E por causa de uma daquelas senhoras, o nome dela era Magnólia. Hoje nós temos na igreja a Divina, amém, irmãos? Hoje nós temos na igreja a La Márcia, nós temos a Aline, tudo por causa da Dona Magnólia, que não escolhia o horário para visitar a casa do pastor. Mas foi uma oportunidade.
Jesus disse: Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ora, se o meu Salvador não veio para ser servido, quem sou eu para querer ser servido? O doutor da lei, ele queria ser servido, e Jesus lhe ensinou uma grande lição. E hoje à noite, nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor. Segundo lugar, vamos praticar dizer sim. Vamos praticar dizer sim. Porque, terminando a parábola, Jesus disse para o doutor: vai e faze da mesma maneira. Mas ele não foi, não. Eu tenho certeza que ele não foi. Ele era um doutor da lei, ele era um fariseu. Ele estava tentando pegar Jesus, apanhar Jesus em alguma contradição. Mas aquele homem sempre dizia não. Ele aprendeu a dizer não com muita facilidade. Por quê? Porque era ele, era tudo a respeito dele. Ele tinha uma agenda pessoal, e tudo que ferisse os seus planos, tudo que ferisse os seus desejos, tudo que ferisse os seus objetivos, ele dizia não, não, não. Não está dentro dos meus planos. E não tem sido este um dos maiores problemas dentro das igrejas? Não tem sido esse um dos piores problemas da igreja? Na década de 80, a psicologia começou a ensinar que os estressados precisavam aprender a dizer não. Vá para a frente de um espelho e diga não. Diga não para o esposo, diga não para a esposa, diga não para os filhos, diga não. Faça a sua vontade, diga não. Para todos os planos, que não sejam os seus planos. Para todos os objetivos, que não sejam os seus objetivos. Até uma senhora, esposa de pastor, ela escreveu, dizendo que ela criou o vício do não. Tudo que aparecia na frente dela, ela dizia não. Não para todas as oportunidades dentro da igreja, não para todas as oportunidades que surgiam. E ela se deu por conta que estava viciada em dizer não. E ela aprendeu que aquelas oportunidades eram oportunidades que Deus estava lhe dando para ser uma bênção na vida das pessoas. Ela estava perdendo oportunidades de fazer a vontade de Deus. E irmãos, preste atenção, nós não podemos ficar dizendo não para sempre, sem sofrer os efeitos colaterais disso, na nossa vida e principalmente na vida da nossa prole. Nós não podemos criar este vício e achar que não vai nos prejudicar um dia. Dizer sim também não significa fazer tudo o que aparece, mas fazer tudo o que Deus colocar na sua vida. Fazer tudo o que Deus pedir de você. Dizer sim para Deus, nunca dizer não. Mas a maioria dos meus nãos, a maioria dos seus nãos é egoísta. E a única razão que dizemos não é porque nós não queremos fazer aquilo que nos está sendo solicitado. Os judeus no Velho Testamento aprenderam a dizer não o tempo todo para Deus. Não, 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 o tempo todo para Deus. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito disso. Salmo 106, porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Em outras palavras, você não quer fazer a vontade de Deus. Você tem uma agenda, você tem seus planos. Deus permite. Mas sabe o que vem com isso? Magreza de alma. Tristeza, depressão, vazio, falta de objetivo, falta de ter um valor nesta vida. Porque diz não o tempo todo para Deus. Jesus disse para o doutor da lei: vai, faz o mesmo. Vai lá fazer o que o bom samaritano fez. Aprenda a dizer sim e tenha uma vida mais equilibrada. E por último, vamos equilibrar serviço e adoração.
Como? No verso 41, Jesus repreendeu Marta. Mas poderíamos trocar o nome de Marta pelo seu nome, pelo meu nome? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária na cozinha. Maria escolheu o melhor banco, escolheu o melhor lugar. Quando jovem, eu trabalhava e estudava a semana inteira. Naquela época, não havia leis protegendo as crianças. Eu tinha 12 anos de idade e já trabalhava 44 horas por semana. E estudava à noite. E, irmãos, trabalhava na igreja no sábado e no domingo. Não sobrava tempo. E na época, eu ficava imaginando, quando eu entrar no ministério, eu vou ter todo o tempo do mundo para orar e ler a Bíblia, para evangelizar. Mal sabia eu que era puro engano. Dentro do ministério, nós temos menos tempo ainda para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar. Eu estava enganado. Se eu não tomar cuidado, eu passo muito mais tempo na cozinha, afadigado e distraído com muitas coisas, do que na sala, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se eu não tomar cuidado, é isso que acontece comigo. Mas a Bíblia diz que isso não é bom. Veja Atos 6:2. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Em outras palavras, Deus não chamou o pastor para ser engenheiro, para ser administrador, para ser contador. Deus chamou o pastor para ser pregador, para ser sacerdote. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos passar mais tempo na cozinha. Veja alguns sinais que precisamos realmente passar mais tempo na cozinha. Pastor, como que eu sei se eu estou devendo mais serviço ou mais adoração a Deus? Primeiro, depressão. Eu sei que há causas físicas para a depressão. Eu sei que há depressão pós-parto, problemas químicos, problemas hormonais, problemas da tireoide. Eu sei disso. Mas eu sei também que há problemas de depressão porque pessoas estão muito ociosas. Elas estão com a mente vazia. E há um ditado que diz: mente vazia, oficina de quem? Do diabo. Oficina do diabo. Depressão é um sentimento vago de infelicidade. Você sempre se sente para baixo. Você precisa da cozinha. Mas não é qualquer tipo de serviço, é serviço que glorifica a Deus. Ressentimento de intrusão. O que é isso? Ao invés de desejar receber pessoas e estar perto de pessoas, você quer ficar longe das pessoas, quer se afastar das pessoas, você precisa da cozinha. Frustração, você não reconhece o propósito da vida, o valor da vida. Será que isso tudo vale a pena? Autoindulgência, você sente uma necessidade o tempo todo de se recompensar com a comida, com compras excessivas, com passeios, com entretenimento, com lazer. Você precisa da cozinha. Apatia, né? Quase nada ou ninguém consegue motivá-lo. Pode ser o pastor Silval pregando, pastor Fabiano pregando, pastor Rômulo pregando. Ninguém vai conseguir motivá-lo. Você precisa se envolver na obra de Deus. É isso que vai motivá-lo. Pouca energia, né? Nós somos como o mar morto. Nós temos muito para dar, mas ninguém consegue extrair nada de nós. Então, são sinais de que nós estamos trabalhando pouco para Deus, servindo pouco a Deus, servindo pouco às pessoas que Deus colocou do nosso lado. Vamos nos envolver, vamos abraçar a obra de Deus, vamos participar, vamos dizer sim. Precisamos agir como
Marta e trabalhar um pouco mais para Deus. Então, se você está atravessando pelo menos um ou mais de um desses sinais, venha trabalhar conosco. Paulo disse, irmãos, que nos últimos dias, os homens não teriam tempo para os outros. Teriam tempo apenas para eles próprios, para si mesmos. Ele disse, porque haverá homens amantes de si mesmos. Eu já contei isso várias vezes, mas conto de novo. Nós tínhamos um corista neste coral, que mesmo com 40 graus de febre, ele veio ao ensaio. E eu perguntei para ele, mas por quê? Ele disse, eu pensei no coral. Eu pensei nas vozes. Eu pensei nos coristas que dependiam de mim. Isso não é amante de si mesmo. Amém, irmãos? Não está amando a si mesmo, mas está amando os outros. Se você percebe que o seu mundo é muito pequeno, só cabe você lá dentro, talvez algumas poucas pessoas seletas, você precisa passar tempo com Marta dentro da cozinha. Os monges beneditenses, eles foram treinados para a hospitalidade. Ou seja, eles foram treinados para servir aos outros. Servos. São Benedito ensinou que nós deveríamos receber as pessoas e hospedá-las como se estivéssemos recebendo Jesus Cristo mesmo. Este era o ensinamento. Mas um dia, alguém foi ao monastério para falar com um dos monges, uma pesquisa, pergunta sobre o monastério. Sabe qual foi a resposta? Hoje eu não posso, estou muito ocupado. Em outras palavras, muitas vezes, irmãos, é fácil esquecer a razão que Jesus Cristo nos chamou, que Jesus Cristo veio ao mundo, e aí se apegar aos negócios da vida, deixando pessoas em segundo, em terceiro, em quarto plano. Interessante que enquanto eu preparava essa mensagem, um pedinte apertou a campainha. E eu estava no meio da mensagem, mas era hora de colocar em prática, né? O que eu estava aprendendo. Tive que ir lá fora atendê-lo, e além de 1 litro de leite, alguns trocadinhos, falei de Cristo e o convidei para a igreja. Irmãos, é tão fácil perder a visão do que é importante nesta vida. A minha vontade carnal era de tê-lo mandado embora, mas Tiago 2,17 diz o quê? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, se você só passa tempo na sala, só quer saber de ouvir mensagens, só quer saber de ouvir cânticos, a sua fé é morta. Você precisa de tempo também na cozinha. Poucas pessoas querem trabalhar na cozinha. Poucas pessoas hoje à noite querem trabalhar no berçário. Poucas pessoas nesta noite querem trabalhar no coral, querem trabalhar numa equipe de visitação. Poucas pessoas querem trabalhar nas decorações da igreja e tantos outros ministérios através da igreja. Mas todos querem ficar no culto da igreja. Mas eu tenho um recado. Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. E nós não queremos ser mortos, nós queremos ser crentes vivos, fazendo a nossa parte para a glória de Deus. Mas, ao outro lado, ao outro extremo, sinais que precisamos passar menos tempo na cozinha e mais tempo na sala. Adoração a Deus. Irritabilidade. Gente, sempre que eu lido com uma pessoa iracunda, uma pessoa brava, uma pessoa raivosa, sabe, se eu não falo, dá vontade de dizer, meu filho, vai ler a Bíblia. Meu filho, vai se ajoelhar. Meu filho, vai cantar. Amém, irmãos?
precisa passar tempo com Deus. Está irritado demais. Está faltando tempo de qualidade com Deus. E aquela pessoa que não suporta o silêncio. Televisão ligada, rádio ligada, internet ligada, tudo ligado. Parece que tem medo de ficar sozinho com a sua consciência. Desliga tudo. Vai passar tempo com Deus. Tristeza, né? Você nem se lembra quando foi a última vez que você sentiu correntes de água viva descendo por entre o seu coração. Vai passar tempo com Deus. Sentimento de solidão. Olha, eu estou dentro da igreja, mas eu me sinto sozinho. Ninguém por perto, ninguém me entende, ninguém me compreende. Precisa passar tempo com Deus. E por último, ocupação demasiada. Sabe, a pessoa se ocupa com tudo. Ela quer fazer tudo sozinha, na igreja, na casa, na empresa. Ninguém serve para fazer isso. Se não for eu, não sai bem feito. Não senhor, não senhora. Elias pensou assim: só eu fiquei, só eu sou fiel, só eu sirvo. Mas que tipo de Deus seria Deus se só uma pessoa ficou? Deus disse para ele: engano seu, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, mais 7.000 que não beijaram Baal. E eu garanto, dentro desta igreja, há outras pessoas que podem fazer o que eu faço, o que você faz, amém, irmãos? Nós não somos exclusivos, ninguém é, ainda que pensemos assim. Então é hora de entrar na sala, passar tempo de qualidade com Deus. Senão você perde todo o interesse por Deus. Às vezes os crentes que se afastam da igreja são aqueles que eram os mais envolvidos, eram os mais trabalhadores, porque trabalharam demais e esqueceram de adorar a Deus. Esqueceram de adorar a Deus. Colocaram o trabalho na frente da adoração. Foram embora. Aí deixam um buraco enorme na igreja, não é verdade? Porque tinha um ministério, tinha um lugar na igreja, mas esqueceram de passar tempo com Deus. Há uma tribo na África que tem o costume de migrar-se de um lugar para o outro o tempo todo. Todos os dias eles marcham. Eles estão simplesmente marchando, sem rumo. Mas quando ninguém espera, aquela tribo para. Aí você pergunta: parou por quê? E os líderes da tribo respondem: para que as nossas almas tenham tempo para nos alcançar. E às vezes, a gente tem que parar e dar tempo para que as nossas almas que estão vindo atrás possam nos alcançar. Nosso problema muitas vezes é que estamos correndo à frente das nossas almas. Agora, não se engane, sou pastor há 22 anos, e o problema número 1 não é que as pessoas trabalham demais, o problema número 1 é que as pessoas adoram de menos. Mas há pessoas que trabalham demais, e elas precisam dar tempo. Alguém me disse: pastor, eu não suporto ficar parado. Se for para ir na igreja, eu tenho que estar movendo de um lado para o outro, eu tenho que estar trabalhando, eu quero ser porteiro, eu quero ficar lá fora, eu não aguento ficar no banco ouvindo. Essa pessoa nunca vai ficar firme na igreja, porque ela não está se alimentando, ela não está se nutrindo. Por outro lado, há pessoas que só querem ficar nos cultos. Outra pessoa me disse: pastor, se o senhor não der uma tarefa para fulano, ele vai embora da igreja. Ele precisa de cargos para ficar na igreja, pastor. Essa pessoa também precisa passar tempo com Deus. O segredo de uma vida bem equilibrada. Como é triste, Como é difícil ser equilibrado. Mas o segredo, irmãos, é o tempo nosso na cozinha, trabalhando para Deus, e o nosso tempo na sala, adorando a Deus.
Porque um não tem validade sem o outro. Havia um homem chamado Michael Plant. Ele era navegador muito experiente. E em 1992, ele iniciou uma travessia do Atlântico Norte. Sozinho, em seu barco que ele havia construído, chamado Coyote. E o Coyote era um barco, naquela época, um dos melhores equipados. Havia, irmãos, transmissão via satélite, rádio. Então ele saiu para fazer a sua viagem. Mas em alguns dias, toda a comunicação foi perdida. Mas ninguém se preocupou, porque o Coyote era o barco dos barcos, e o Michael Plant, ele era muito experiente. Mas finalmente encontraram o barco dele virado. E o corpo dele, tanto quanto eu saiba até hoje, nunca foi localizado. Descobriram que o barco não tinha peso suficiente embaixo para mantê-lo flutuando. Havia toda uma pompa, havia toda uma tecnologia por cima do barco, mas por baixo do barco, irmãos, não havia peso. Por isso o barco afundou. E assim também, você e eu podemos, viver de pompa, viver de aparência. Pessoas olham para nós, olha como ele é crente, olha como ele é crente, mas o que manda é o que vem por baixo, é o que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, porque senão o barco afunda. Nós temos que valorizar a fé, a nossa intimidade com Deus, senão o barco afunda. Nós temos que decidir, nada vai abalar a nossa fé, nem um pastor, nem uma igreja, nem um crente, nem uma família, amém, irmãos? Eu não dependo de alguém para ser fiel a Deus. Muitas pessoas esquecem o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, olha, irmãos, o primeiro passo, renúncia. Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu quero ser mais equilibrado. Ora eu me pego demais na cozinha. Já acordo pela manhã com 1001 coisas na cabeça. Fácil desprezar, passar pela sala, ou até evitar passar pela sala. Já ir direto para a cozinha. Mas ora também eu me pego só lá na cozinha. Eu preciso ser equilibrado. Senão, eu vou fraquejar, falhar, desistir, me desanimar. Nesta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com cada um de nós. E Ele mostrou para cada um onde que nós estamos pendendo, né? Estamos pendendo mais para o lado da cozinha, ou estamos pendendo mais para o lado da sala? Talvez nenhum e nem outro, nem trabalhando para Deus e nem sequer adorando a Deus. Aí é difícil. Mas com certeza o Espírito Santo falou. Com certeza o Espírito Santo mostrou. E nós precisamos agir quando o Espírito fala conosco. Porque, irmãos, eu acredito, a minha teologia acredita que o Espírito Santo consegue sim ser resistido. A minha teologia me ensina que eu consigo resistir o Espírito Santo. Ele pode estar falando comigo e eu posso estar desprezando. Ele não criou robôs, Ele nos deu livre-arbítrio. E eu posso estar resistindo à vontade dEle para a minha vida. Pense, como que está a sua vida? Equilibrada? Ou fora do prumo? Hoje à noite, você pode colocá-la no prumo. E o nome do prumo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é equilibrado. Ele é balanceado. Por isso Ele é o nosso modelo de vida, nosso alvo. Vamos fechar os olhos e vamos orar.